Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Boa noite, amigos da Nova Nordeste. Boa noite a você que está nos acompanhando aqui na Cultura. Sempre nos sábados a gente tem uma opção para que você não assista a novelas mexicanas. Tem coisas melhores para você curtir. E o nosso Toque de Bola é um desses programas. Eu vou citar algumas frases para você descobrir quem é o nosso convidado de hoje. Essas frases foram ditas por pessoas interessantes. Dizem que um jogador sozinho não ganha um campeonato. Mas o Falcão, de 79, seria vice, com certeza. Falcão, tu fostes ungido como o 8º rei de Roma. Quem disse essa frase primeiro foi o Luiz Fernando Veríssimo, tá? O escritor famosíssimo e grande escritor. Falcão, tu fostes ungido como o 8º rei de Roma. Foi do jornal Gazeta dello Sport, em 83. Essa aqui é engraçadíssima. Quem é melhor, Falcão ou Mococa? Essa frase saiu no Jornal da Tarde lá em São Paulo, nas vésperas do jogo Palmeiras 2, Internacional 3, referindo-se ao duelo que iria acontecer. Aí no outro dia o Jornal da Tarde botou Falcão, claro. Em função de ele ter simplesmente jogado a melhor partida, a maior apresentação do Falcão de todos os tempos. Não perdemos para um time, perdemos para o maior jogador do mundo. Foram os dirigentes do Palmeiras ainda repercutindo o jogo contra o Internacional em 79, o Falcão viveu o melhor momento da carreira dele. E aquela armação do meio-campo foi perfeita. Quem falou foi o Zico, sobre Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Que frase te seduz? A do Veríssimo. A do Veríssimo é muito boa. Né? Porque ela... Boa noite, Falcão. Boa noite, obrigado. Isso é uma frase que todo mundo diz, um time só, né? Até para justificar o futebol coletivo. Isso, né? Ninguém substituível. Mas eu tive uma frase também feita para o Garambone, que fez um livro, que eu achei também muito boa. Porque ele fez falando só de jogador, de volantes. Lá do Rio Sul, carequinha, gente. De volantes. Aí ele disse assim que ele me chamou Falcão, o Pelé dos volantes. Ah, legal. Muito bom. É evidente que quando acontecem essas frases, esses elogios, a gente fica extremamente feliz. A história de rei de Roma. Mas a gente tem que ter o pé no chão, né? É um exagero absurdo isso. Não foi. É um exagero. Não foi. E não precisa você tentar ser modesto, Falcão, porque... O Mourinho diz que, graças a Deus, ele não é modesto. Pois é. Mas o Mourinho exagera um pouco, né? O Mourinho ultrapassa um pouquinho o limite que ele poderia chegar. Mas faz parte, é a figura. É a figura dele, né? É o carimbo dele. Mas, Falcão, para nós, né? Eu tinha 17 anos em 82. E vi a Copa de 82 em Santa Maria da Boa Vista, no interior do estado de Pernambuco, perto do São Francisco, e olhando e me encantando com o futebol. Até então eu tinha visto algumas equipes interessantes. Eu me lembro de vocês, né, passei a acompanhar vocês desde 75, naquela final contra o Cruzeiro, em que houve a vitória com o gol do Figueroa. Já tinha sido fantástica as semifinais daquele ano, né? Quando você foi nesse jogo que você fez aquele golaço contra o Atlético, foi o gol de futebol. Eu intitulei de gol de futebol. O jogo com o Cruzeiro acho que foi... Não, a final foi de 75 com o Cruzeiro. A semifinal foi o Fluminense. Então, a semifinal com o Atlético foi no ano seguinte, foi 76. Que vocês cruzaram com o Corinthians na final e era por 2-0, né? Aquele time do Internacional, vamos lembrar aqui, Manga, Cláudio Duarte, Figueiredo, Hermínio e Vacaria, Caçapava, Falcão e Jair, Valdomiro. Aí... Isso 7-5? 7-5, 7-6, né? 7-5 tinha. A defesa era essa, né? Meio campo era Falcão, Carpegiani e Escurinho. Isso 75. Valdomiro, Flávio e Lula. No último jogo com o Fluminense saiu o Escurinho, que o Fluminense era a seleção. O Fluminense tinha Rivelino, Caju, Félix no gol, Marco Antônio, Tony, era um timaço. Aí o Minelli colocou Caçapava um pouquinho mais atrás e tirou o Escurinho. Então ficou Falcão, Caçapava e Carpegiani. O ataque era esse. Em 76 é que o Paulo machucou. Aí ficou meio campo, Caçapava, eu e Jair. Valdomiro, Dario chegou. Figuraço, né? Os jogos que me marcaram naquela época, eu tinha 10 anos, né? Estou conjecturando para você se situar, para eu chegar àquilo que a gente falou de conceito de ser craque, ser diferenciado. Você vê, 10 anos, eu tenho 50, foram 40 anos, faz 40 anos que a gente não esquece essas imagens. Né? O gol que você fez, que eu intitulei gol de futevôlei, que vocês saem fazendo uma tabelinha aérea, cabeça, vai, volta, chega e você bate sem bater. Esse começou numa falta, no nosso campo, né? E o Figueiredo, aí deu a falta, o Figueiredo levantou a bola no Dario. E a gente sentiu que ia ser o gol, porque o Dario deu uma chapa. Ele nunca deu na vida. Nunca acertaria de novo. Aí ele deu uma chapa no escurinho e eu parti.
E aí o escuro, porque ia devolver o Dario, né? Mas a defesa do Atlético foi pro Dario, ele jogou para mim de cabeça, eu devolvi de cabeça e ele devolveu por cima do zagueiro para mim. Nós demos 7 toques sem a bola cair. É hoje considerado por muitos como o gol mais bonito da história do Beira-Rio. 43 minutos do segundo tempo. Nós estamos falando de Inter e Atlético, semifinal. 1-1. 1-1, 43 do segundo tempo. Quer dizer, olha a importância do jogo. E na final com o Corinthians, nessa semifinal de 76, o Corinthians fez uma coisa inacreditável, que foi levar 50 mil torcedores para o Maracanã. O Maracanã ficou com 50 mil de um lado do Fluminense, 50 mil do outro lado do Corinthians, né? E o Russo fez um gol de meia bicicleta lá no Maracanã, enfim. E aí foi para a final. Quando foi para a final, teve o gol do Dario, de cabeça, e teve o gol do Valdomiro. Mas a coisa mais impressionante de 76 é que veio o Marinho Pérez para trabalhar com a gente. Marinho Pérez era o quarto zagueiro do Barcelona, da seleção brasileira, capitão na seleção de 74. E ele foi para o Barcelona e trabalhou com o Rinos Michel. Rinos Michel foi aquela figura que montou aquela grande Holanda. Laranja mecânica, né? Grande Holanda. E era a força de muita marcação e muitas linhas de impedimento. E o Marinho trouxe para a gente aquilo. Junto com o Minério, a gente montou a linha de impedimento. Então, aquele time foi marcado também por isso. Tem uma situação no jogo contra o Corinthians, em que a gente foi o campeão, que a gente, e que foi muito bem colocado na televisão, que tinha uma câmera atrás do gol do Corinthians. Nós estávamos defendendo, aí alguém tirou de cabeça, deu um chutão para sair, e a bola caiu no quarto zagueiro do Corinthians. Era um escanteio contra o Internacional. A bola caiu no pé do Zé Eduardo, se não me engano, que era o zagueiro. Ele dominou no peito, dominou na coisa. Quando levantou a cabeça, o time inteiro do Internacional. E a câmera flagra para ela estar lá em cima. O time inteiro, que era o que a Holanda fazia. Então aquilo foi muito marcado, porque era um time que marcava, que tinha qualidade, mas fazia uma marcação-pressão. Isso em 76. Estamos falando de quanto? 29 anos atrás, talvez? Mais? 39. 39. Pois é. Aí, para você ver, quando vocês chegam naquela seleção de 82... Pra você ter uma ideia de como como funcionava aqui, a televisão chegou em Santa Maria nessa Copa. Não tinha televisão até aquele momento. E a gente começou a ver, Falcão, e começou o jogo com a União Soviética é fantástico, é espetacular, né? Ele sai na frente, tem o gol do Sócrates, tem o gol do Éder e vence. Aí vem o jogo contra a Escócia, tem um baile seu e de companhia limitada, tem contra a Nova Zelândia, que o Éder dá aquela cavadinha por cima, o Zico dá a meia bicicleta. Foi com a Escócia que deu a cavadinha, né? Aí depois vem o jogo com a Argentina, um jogo emblemático, né? O Maradona começando. O clássico, né? Da América do Sul, dos maiores do mundo. Numa Copa do Mundo. E o time foi bem demais. Eu acho que você não considera aquela a melhor apresentação da seleção brasileira pós-70, não? Porque o adversário era forte. Né? O adversário era o campeão do mundo, né? E com o reforço do Maradona. Então o time era fantástico. Tinha o Ardiles, que tinha sido campeão do mundo em 78, tinha o Maradona, que não estava, mas estava jogando, tinha o Tarantino lateral, tinha a Passarella na zaga, tinha o Galego, que era o volante. Eu vou te falar o time de 78 para você ver quem ficou. Fidjol, Alguim, Galvão, Passarella e Tarantini, Ardiges, Gagego e Kempes, Bertoni, Luque e Ortiz. Quem ficou? Tinha o Ortiz, tinha o meio-campo, tinha o Galego, tinha o Ardiles, tinha o Passarella, tinha o Tarantini, tinha o Filhol no gol. Né? Era 90% do time. Só que já tinha perdido para a Itália. Então, tinha que ganhar da gente e esperar um resultado ainda, mas praticamente fora, né? Porque a Itália, se perdesse para a gente, estava fora. Mas assim, a vitória, porque além de jogar bem, do outro lado tinha um timaço, que também gerava sempre problemas contra o Brasil. E foi uma atuação de gala. Os gols que a gente fez, da ultrapassagem do Júnior, da minha passada, porque a gente trabalhava muito pelo lado direito, não tinha ninguém fixo na direita, né? Era eu um pouquinho mais atrás, o Cerezo, o Zico e o Sócrates. Esse lado aqui era ocupado pelo Leandro, por mim, às vezes pelo Cerezo e tal. E o lance do gol do Serginho, que a gente ficou tocando a bola, e eu passei. E por que eu passei? Porque a gente sabia que a Argentina faria de impedimento. Então, quando ela começou a sair, eu comecei a entrar. E o Zico meteu a bola, cheguei na frente do Filhol e joguei a bola do outro lado pro Serginho. Quer dizer, e depois tem a entrada do Júnior do outro lado. Do gol de empate do Sócrates também. O Sócrates também entra pela direita e bate rasteiro no contra a Itália. Exato. Quer dizer, era uma entrada, sempre se passava, sempre tinha alguém. E era um time que, assim, ó, porque as pessoas às vezes, quando falam de 82, e eu não tenho a procuração dos 18 para falar, mas falo porque eu sei que é o que eles pensam. Às vezes as pessoas confundem jogar bonito com firula, que é uma diferença brutal. Perfeito. 82 jogava bonito.
não fazia firula. O Barcelona joga bonito. O Bayern joga bonito. Você vê jogadas aqui. A jogada do Sport, em que o Marlone cabeçou a bola, chutou a bola na trave contra o Corinthians, é uma jogada linda. Então dá para jogar bonito. E dá pra, o que não dá é a firula. A firula não. Então esse time jogava bem e jogava bonito, que é o sonho de todo treinador. Tem um time que joga bonito, que felizmente a Espanha resgatou. Naquela Copa que ganhou, na outra, em 2010, isso. E que o Barcelona vem resgatando, e eu acho que é o sonho, buscar time que joguem bem, que valorize a posse da bola, mas que tenha agressividade sem a bola. Às vezes as pessoas me perguntam assim, já na época do Guardiola no Barcelona, e todo mundo se escandalizava com os 85% de posse de bola do Barcelona. E eu dizia, olha, se a gente fizer um time aqui no Brasil, a gente botar Djalminha, por exemplo, Alex, Leonardo, só gente habilidosa... Mantém esses 80%. Só que qual é o problema? Quando não tem a bola. Essa era a força do Barcelona. O Barcelona sem a bola marcava muito. 3 em cada jogador que ficava. Mas marcava muito. Teve um lance agora, inclusive, que eu mostrei para alguns jogadores do esporte, que foi o lance do Messi contra o Roma. 63 minutos do segundo tempo, 5-0 para o Barcelona. O Barcelona sai jogando. O Messi deu um carrinho. Deu um carrinho, mas olha onde é que ele deu. Estava no meio do campo, perderam a bola, ele veio atrás do jogador da Roma, veio atrás, foi dar um carrinho no cara, no risco da área grande. Messi, não é qualquer um, Messi, voltando de lesão, de um tempo parado, 5-0, não precisava ir com 5-0, e aos 63 do segundo tempo. Então, eu acho que esse é o diferencial do Barcelona. Só para fechar essa Copa de 82, Falcão, cara, uma das fotos inesquecíveis, eu fecho os olhos aqui e eu vejo a foto. É o Falcão comemorando o gol de empate, o 2-2, mas as veias saltando, né, aos olhos. A gente olha o Falcão e você não era dado a tanto euforia, não era aquele jogador que você fazia aqueles gols na Roma, parecia coisa normal, um atrás do outro. Para um volante então era impressionante, mas você saía o tempo inteiro, surgia como elemento surpresa. Mas aquele gol, né, é o Cerezo que passa, né, que puxa a marcação para a direita, e esse corta para a esquerda. 80% é do Cerezo, né? Porque se ele não passa, a defesa não sai da frente. Vem cá, e o fato de você bater de perna esquerda de fora da grande área no goleirinho lá, um tal de... Mas sabe, tal do Zoff. Sabe que uma das coisas que eu tive, felizmente, na minha infância, e por isso a minha facilidade de bater com a perna esquerda, que eu sempre tive admiração por canhoto. Isso é raro, porque o garoto normalmente é pé direito. E eu sempre eu passo lá no meu condomínio em Porto Alegre, tem umas crianças lá, e eles só batem com o direito. Vamos trabalhar a esquerda, eu brinco com eles. Aí passa um mês, cadê essa esquerda? Não consegui. Porque é difícil. E eu, felizmente, eu tinha o Rivelino, que foi um dos maiores da história. Sim. Eu me lembrava do Babiton, do jogador da Argentina. Me lembrava... Não volta muito não, porque eu já não vou lembrar. Tá? Mas o Babiton era um jogador da Argentina extraordinário. Mas Rivelino, o Maga da Alemanha. E tinha na frente da minha casa, em Niterói, que é uma meia hora do centro de Porto Alegre, é uma periferia, tinha um jogador, um amigo meu que era canhoto. E eu estava sempre vendo, ele fazia o que queria com a canhota. Então eu comecei a me apaixonar pelo pé esquerdo e comecei a trabalhar demais a canhota. E isso me facilitou demais. Então eu nunca tive dificuldade de chutar com a direita ou a esquerda por causa disso. Então, e aquele lance você está falando da Itália, eu digo sempre, eu não tinha toda aquela força não. O Brasil chutou comigo aquela bola do gol do empate 2-2. Mas foi o gol, era o gol, a vibração, eu acho, porque a vibração vem no inconsciente, a gente não controla. Era o gol da classificação, porque bastava o empate. Sim. Nós estamos no Daltão Pia, no nosso amigo Túlio e do Tito, que me encheram o saco, Falcão, você não tem noção. Foram 2, 3 meses. Cadê o Falcão? Traz o Falcão, eles são fãs, eles são gaúchos, né? São torcedores do Inter de maneira absurda. Eles não usam azulejo, eles usam vermelhejo lá no Rio Grande do Sul, para dar só uma brincadeira. Mas voltando, a gente falava de fundamentos. A maioria que vem aqui ressalta essa história do fundamento, da base. Porque tem jogador, você deve ter conhecido milhares deles, eu acredito que o Dario, não sei se ele teve base, mas o Dario não sabia bater lateral, ele teve aqui no Sport 75, não sabia bater lateral. Mas o Dario pode tudo. Ele curvava, lembra que ele curvava a coluna para bater lateral? Era reversão o tempo inteiro. Mas tem a famosa frase dele que te ajuda, é que eu passei tanto tempo fazendo gol que eu não tive tempo de aprender a jogar bola. É verdade, eu lembro dessa frase dele. Não, ele fez o gol mamãe, o gol beija-flor, o gol, teve vários apelidos. Figura extraordinária, Dadá. E o Dario talvez tenha sido desses jogadores que não teve a oportunidade de ter fundamento, como o Cook, por exemplo, você deve ter ouvido falar do Cook, que é gaúcho, né? E que veio jogar bola com quase 27 anos, 28 anos de idade. O quão isso faz diferença hoje para você? O quão isso é... Eu acho que, claro que são exceções, né? Mas é importante você ter base, eu acho. O que é a base? É a qualidade de trabalho,
é o trabalho de organização, é o respeito e a cultura que você tem na base, porque você olha o time de cima, você começa a vivenciar isso. Então, claro que quem tem base de times grandes, que aprenderam, que tiveram bons treinadores e que tiveram um time de cima para olhar, claro que ajuda demais. Mas as exceções estão aí, tem gente que não tem base e chega jogando, né? É mais difícil, e é mais raro. Mas claro que tendo uma base, porque a base ensina o fundamento, bater com o pé direito, bater com o pé esquerdo, embora eu, quando treinei a seleção brasileira em 1990, eu peguei alguns jogadores que não sabiam cabecear. Seleção brasileira. Então, por quê? Porque quando a gente fala assim, um profissional da bola, o jogador, né? Se ele é um profissional, a palavra, se você é profissional, porque ele chegou a ter todas as condições para ser um profissional. E muitas vezes não tem, porque não dá para imaginar um profissional não chutando com o pé esquerdo, por exemplo. Né? Não dá para imaginar um profissional que seja canhoto e o pé direito não use, porque ele vai ter que trabalhar com as duas pernas. Claro que quando o cara é muito talentoso, ele consegue, mas na média, ele tem que pelo menos dominar fundamentos. Quais são os fundamentos mais importantes do futebol para mim? O cara tem que saber passar e saber dominar uma bola. Isso é o mínimo. É o básico, né? Porque se você passa bem, você recebe bem. Só que isso é o básico, mas para ser alguma coisa mais importante do que isso, tem que ser muito mais do que o básico. Sabe o que o Oscar fala, Oscar Schmidt? O apelido dele é Mão Santa, né? Ele fica revoltado com esse apelido. E diz inclusive palavrão, né? É isso. É uma blasfêmia, mas ele fala. Porque ele fala assim, eu ia de ônibus, conheceu a esposa dele, Cristina, se não me engano, que ia com ele, que começou a ajudá-lo a pegar a bola atrás da cesta, porque ele repetia 1000 vezes o lançamento, o arremesso. E aí quando diz Mão Santa, como se fosse uma coisa abençoada, não tem nada a ver com isso não, cara, eu treinei 1000 vezes para ter essa mão. Mão Santa, ele fala um palavrão, pô, eu ficava treinando. Aliás, foi aí que eu me apaixonei mais pela minha mulher, que só eu tirava e ela jogava a bola para mim. Quer dizer, então o que é isso? Nada é por acaso. Por que ele foi esse jogador extraordinário da história, dos maiores da história do mundo do basquete? Porque ele teve o merecimento. É o que eu sempre digo nos times que eu trabalho, gente, nós temos que merecer o resultado final. Para merecer o resultado final, nós temos que subir vários degraus. É o treino, é a dedicação, é o sacrifício, é a mentalização, é pensar no jogo. Tem tantas coisas que você tem que fazer para chegar aqui, nós merecemos ganhar. Porque se vocês não merecerem, se vocês não trabalharem, o merecimento não vai vir. Então, o segredo, eu acho, é você tem que merecer as coisas. Para merecer, você tem um caminho a trilhar. Se você não fizer isso, você não merece. E se não merece, não dá para chorar depois. Já vou falar uma coisa que é impressionante. O Falcão é tenista, tá? Eu também, só que eu sou um challenger, ele é um Grand Slam. Nada. Também, ele é um Grand Slam, é uma diferença muito grande. Mas eu vou falar algo que é impressionante. Eu não sei se você chegou a constatar lá em Américo Pereira, mas se você não chegou, você vai ficar impressionado se não viu. Se viu, com certeza você ficou. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e aí teve a matriz transferida aqui em 96 para o Recife. É a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excelsior estão manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Quando você esteve na Fox, quando você esteve lá na RAI, na Itália, você com certeza não viu um teleprompter tão moderno como esse, Falcão. É impressionante, é algo realmente... Eu só me lembro que eu tirava do Arnaldo, né, nas transmissões da Globo. Ele estava o juiz, que é um nome horroroso. Acho que eu seguro para ti, mas ia dizer, eu tirava. Aliás, se você percebeu, eu estou com a perna para trás aqui, para você não analisar minha meia. E deixa para lá a questão do terno. Falcão, é o seguinte, tem um tenista lá chamado Marcos, lá em Enseada dos Corais, na Casa do América, você o viu jogar, é um de bigode, um barba. O Marcos bate com as duas mãos na bola. Impressionante. Eu comentei com ele, só tinha um francês, que não me corre o nome, que jogava assim. Quem era o Yannick Noir? Não sei. Pô, com o braço direito, quando a bola vem na esquerda, ele puxa para a esquerda, ele saca com o braço e joga com o outro. É uma coisa... Isso é mais um motivo para a gente pensar que tudo é repetição. Sabe que o Gilberto Tim, para quem não lembra, foi um dos maiores fisicultores que nós tivemos, foi preparador físico da seleção de 82, de 86, foi campeão com o Internacional nos 3 títulos, foi campeão com o Irandá no Curitiba. Bom, ele dizia assim, quando ele via um jogador cruzar errado, ele chamava todo mundo de bonitão, né? Ô bonitão, como é possível então? No circo, os caras ensinam o elefante subir num banquinho. Não é possível, cara, não aprender a cruzar. O elefante, tá? O elefante. É uma coisa maluca. Num banquinho. Tinha. Deixa pra lá, tia. Falcão, vou falar de você aqui no futebol. Eu acho interessante a tua carreira, porque
Você foi craque, jogador, rompeu fronteiras, né? O Zico, para vocês terem uma ideia, foi para o Udinese, que era um time menor. O Falcão foi para Roma. O Sócrates foi para a Fiorentina, que também era um time menor. Numa época em que você sair para um time grande, era preciso você ter realmente uma condição bem diferenciada. Não é como é hoje. O seu gol, na base, você já vai direto para a Europa. E de lá, você, depois de conquistar a Europa, você chega a técnico da seleção brasileira, aí você foi treinador do Internacional, aí você deu uma parada, você girou lá fora, você volta. Você foi comentarista esportivo. Assim, você gosta de muitas coisas ao mesmo tempo ou você gosta de novas experiências? Eu comecei, na verdade, em rádio e televisão na Itália, né? Aí? Não, eu comecei por uma necessidade. Eu queria falar rápido italiano, porque eu sempre fui um jogador jogar falando. Uma das coisas que eu cobro no esporte, brinco com o Matheus e com o Duval, vocês não falam, cara. Né? Duval não fala mesmo, não. Mas vai falar. Não, porque eu digo, tem que falar, né? Comentar, olha atrás, fecha ali, não deixa cruzar tal. Já melhoraram muito. Mas assim, ó, então eu sempre gostei de falar, de orientar. Olha atrás, vira o jogo, olha a esquerda. Mas como é que eu ia falar desconhecendo a língua? Então, e aí me convidaram a fazer um programa de televisão, eu estava lá 2 meses, eu fui junto com, eu digo, vou, mas tu vai me corrigindo. Porque era a maneira de eu aprender, tá? Então eu comecei assim em 1980. E depois, sim, depois trabalhei, tinha um programa na rádio, uma rádio de Roma, falando de música, e colocando os profissionais da gente, os cantores brasileiros. Aí eu fui depois trabalhar na Rede 4, trabalhei na RAI, e comecei lá. Então eu gosto. E quando eu vim para o Brasil, que eu ia fazer um programa em Porto Alegre, aí eu acabei indo para a RBS, que é a Globo de lá, e fiz programa de rádio, que eu adoro rádio, né? Adoro televisão, gosto muito disso e tive felicidade de fazer um trabalho legal na televisão, então eu gosto. Mas, assim, de todas as coisas que eu fiz, joguei bola, eu tive uma grife de moda, ganhei um prêmio também, as coisas que realmente eu gostei de fazer, tive alguns prêmios também como comentarista. E treinador, a gente conseguiu algumas coisas importantes, mas eu acho que como treinador estava faltando alguma coisa, né? Isso porque eu sei da minha competência e eu vou fazer porque eu sei onde eu vou chegar. Eu brinco sempre, eu quero 5 anos seguidos. Aí vamos ver o que eu vou ganhar depois, né? Claro que vou ganhar se os jogadores me ajudarem, porque a gente não ganha nada sozinho. Mas porque às vezes, né, você vê profissionais, bons profissionais, que ganham o título depois de 20 anos. Eu comecei, eu trabalhei, comecei na seleção, depois tive invitação, tive no América do México, e no América do México a gente chegou à final da CONCACAF, que hoje dá direito de jogar o Mundial. Eu só não fiz a final porque eu saí antes, mas o América acabou ganhando. Trabalhei na seleção do Japão, mas sempre pegando trabalho de renovação. Você assina a seleção, quando a gente começou a dar chance para o Cafu, para o Leonardo, né, para o Mário Silva, para o Márcio Santos, e depois do América eu vim para Porto Alegre, aí parei, aí comecei em televisão e tal. E quando eu voltei a trabalhar no Internacional em 2011, eu tinha um projeto, né? Projeto de ficar no Internacional no mínimo 1 ano, 8 meses no contrato, mas aí com 3 meses foi uma loucura, me tiraram, né? Um negócio político maluco. Com 3 meses eu saí e aí fui pro Bahia. O Bahia não ganha campeonato há 11 anos, a gente ganhou. Não chegava entre os 8 melhores da Copa do Brasil, não sei quanto tempo nós chegamos. Só que chegou onde podia, né? E aí eu saí e aí recebi alguns convites. Mas aí eu pensei, porque eu não vou para um time para daqui a 2 meses ser demitido. Não preciso disso. Com o Inter? Imagina com os outros. Né? Não preciso, eu quero alguém que me apresente um projeto. Então eu tive várias possibilidades de trabalhar, mas o único time que botou assim, e evidentemente que valeu essa decisão na experiência que vendo do Eduardo, mesmo com alguns resultados. Você viu que era assim? Muitos resultados ruins e só saiu porque quis, né, porque o esporte manteria. Então isso me foi talvez o motivo maior. Vou trabalhar num time, veja bem, eu não sei o que vai acontecer o ano que vem, se de repente eu perder 12 jogos, não sei, mas o que me levou a escolher o esporte, um dos motivos, além da seriedade do Martorelli, que me passou nas reuniões que nós tivemos, assim, o que me levou foi justamente saber que aqui tem condições, de repente, que não vai ser olhado só o resultado, né? Porque se a direção te der essa tranquilidade, claro que tem a pressão de fora, claro que existe tudo que pode... Mas a gente não pode controlar o periférico, né? Eu não posso controlar o que está fora do meu controle. O que falam lá, o que falam aqui. Eu tenho que controlar o meu time. E fora, se eu não tiver o controle do meu time, é ruim. Mas o que está acontecendo fora não pode chegar em mim. Mas eu também não posso proibir, né?
A gente vai finalizar, Falcão, infelizmente o nosso tempo tá encerrando, a gente batia papo aqui por 3 horas. Já falei pro Pedro Paulo aumentar o tempo desse programa, que é o diretor da TV, ele tem que botar esse programa com 2 horas de duração. O Galvão lá tem 2 horas e meia, aqui a gente tem meia hora. Né? A gente faz também, Falcão, um programa do domingo à noite, você vai ter o prazer, eu vou ter o prazer de receber você no nosso programa ao vivo, que é o Tá na Rede, que é factual. Esse aqui é mais perfil, é mais a gente conhecer um pouco mais as pessoas e que bom que a gente está te conhecendo. Mas eu tenho uma pergunta final para você. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife, sendo a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão os seguros garantia, habitacional, aeronáutico, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos seus planos estão manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Vou mostrar aqui o Downtown Pier, a casa do Tito e do Túlio, que são 2 gaúchos, são torcedores fervorosos do Internacional e que me cobraram aqui quase, né, me ameaçaram de morte se eu não trouxesse o Falcão aqui. E o Falcão está presente. A pergunta final é a seguinte, Falcão. Você falou agora que você foi para uma rádio para aprender italiano, para poder você ter mais fluência em tudo que você fazia dentro de campo. O Brasil exportou milhares de grandes jogadores. Treinadores para times de ponta. Filipão no Chelsea, o Luxemburgo no Real. Ponta, times de ponta mesmo. Parreira, quando o Valência estava bem depois da Copa, né? Valência não é de ponta, mas era um bom time. E ora, se a gente exporta milhares de jogadores, exporta 5 treinadores para times de ponta, tem alguma coisa errada. Com a preparação, talvez, dos nossos treinadores. Um dos pontos que eu bato muito isso foi depois de analisar uma entrevista com o Zico há muitos anos. O Zico falou assim, qual a maior dificuldade que você tinha lá no Japão? Eu falava, primeiro o japonês ele é disciplinado. Então o Zico falava para o jogador adiantar na barreira, ele fala, não, é aqui e acabou, não sai não. A língua é um dos principais fatores que a gente pode colocar como sendo talvez uma das barreiras, mas também o embasamento cultural dos treinadores. O idioma, claro que é uma dificuldade, mas não é, acho que é a maior não, né? Senão, não teria hoje, nós temos o Luiz Felipe na China, o Vanderlei, o Mano, pelo menos que eu li, está indo. Não teríamos isso. Acho que não é. Eu também, me pergunto muito sobre isso e eu nunca tive uma resposta contundente. Por que os treinadores, e por que os argentinos estão? E nós não estamos, nós estamos aqui do lado, né? Você pensar que Porto Alegre está 1 hora de avião, né? Não tem uma resposta. Agora, o que eu acho é que nós... em relação ao europeu, o europeu tem uma preocupação com a cultura tática desde que nasceu. Nós nunca tivemos essa preocupação. Por quê? Porque nós tínhamos a qualidade. Perfeito. A qualidade do jogador fazia uma diferença. Tanto é verdade que até se brinca que o Fiola no banco dormia, porque não precisava dirigir, né? Que era uma injustiça. Às vezes não precisa. E o jogador brasileiro... Tínhamos vários jogos na seleção que o time não estava bem. O seu Ronaldo pegou uma bola, driblava 3 e decidiu o jogo. Isso. O Rivaldo, ou o Pelé, ou o River. Quer dizer, é claro que nós, taticamente, estamos atrás do europeu. Essa é a minha opinião, né? Por quê? Porque nós sempre valorizamos o talento e eles sempre tiveram que buscar alguma coisa para suprir a do talento e para também enfrentar os sul-americanos de igual para igual. As coisas hoje modificaram um pouquinho, eles se aproximaram um pouco mais porque tem jogadores talentosíssimos e nós melhoramos taticamente. Mas uma das coisas que eu cobrava quando estava como comentarista é que entendia que os treinadores brasileiros tinham que ir para a Europa. Conversar, ver o que está acontecendo, observar o trabalho, o treinamento, até para não fazer. Mas tinha que saber o que estão fazendo. Então, por isso que quando eu comecei a treinar, eu já viajei mais de 6 vezes nesse período que eu estava parado. Conversei com o Prandelli, seleção italiana. Tive várias conversas com o Sacchi, para mim foi o homem que mudou o futebol italiano. Eu tive conversas com o Ancelotti, com o Mourinho, porque te enriquece. Sim. Não é que você vai fazer. E eles também têm curiosidade para saber como é que está o nosso futebol, porque eles adoram o futebol brasileiro. Uhum. Então, esse intercâmbio, e me parece, é um investimento, porque sair daqui custa, Não é fácil ir lá investir, ir lá pagar uma passagem, ficar no hotel, porque a Europa é cara, o euro é caro. Mas é um investimento na tua profissão. Eu sempre critiquei isso. Então, quando eu parei, comecei a treinar, digo, eu não posso ser incoerente. E eu, sempre que posso, estou conversando, estou viajando para ver e aprendi muito com os caras. Muito. E acho que passei algumas coisas boas para eles. Eu acho que futebol é isso, é intercâmbio e por isso que eu acho que essa defasagem cultural ela acontece justamente por isso. Nós não nos preocupamos muito em saber o que eles estão fazendo. Falcão, muito obrigado pela sua presença. Quantos games, mais ou menos, você me dá? Você está enganado. Me dá uns 3 games e a gente vai. Nada. Vamos jogar junto, então.
Pronto, tá fechada a dupla então. Obrigado pela sua presença. Imagina, aqui no um programa, abraço. Falcão. Obrigado. Amanhã não dá, gente, porque o Falcão tá em Campinas para jogar contra a Ponte Preta, mas num dos próximos programas está na rede, com certeza a gente vai ter o Falcão aqui com a gente, já que eu espero que a gente tenha você durante todo o ano de 2016 para que a gente possa acompanhá-lo no Campeonato Pernambucano, no Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, as competições que o esporte vai disputar. A você do Toque de Bola, um grande abraço. A gente volta amanhã às 9 da noite ao vivo aqui na Nova com mais um Tá na Rede. Uma ótima noite de sábado, um grande domingo a todos. Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943.